Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz. Deus abençoe as nossas vidas. Aleluia. Deus possa continuar em nosso meio, assim como Ele já está, fazendo aquilo que apraz. Eu creio, tenho toda a certeza que Ele já está aqui a ouvir, sentimos a Sua presença, sabemos e temos a certeza que Ele se faz presente neste lugar. Não falo isso só porque estou aqui falando, falo isso porque tenho a certeza porque é maravilhoso estar num ambiente espiritual, é maravilhoso estar num ambiente a qual nós sabemos que o Senhor também se faz presente para reanimar, fortalecer e nos dar direções, está nos dando instruções para que nós possamos vencer o mal. Nós sabemos e temos conhecimento, e Jesus deixou bem claro, Ele disse, eles estão no mundo, mas do mundo eles não são. E Ele disse também que não tire eles do mundo, mas livre do poder do maligno. Então, nós temos que todos os dias estarmos firmes e crendo que o Senhor está nos livrando deste poder, que todos os dias tenta nos atrair, nos engodar, nos levar, mas eu creio que todos que aqui estão, todos que estão firmados na palavra, vão estar firmados naquilo que o Senhor também tem dito. Então, desde já, eu quero aqui agradecer ao meu Deus por essa oportunidade. O pastor sabe, muitos aqui não sabem, mas o pastor já sabe o quanto relutei para ficar ali no meu canto, o quanto eu até retrocedi, e foi guerra, foi luta. Não porque a gente não tenha um pouco de entendimento daquilo que está escrito, mas é porque a responsabilidade é grande, e nós sabemos o peso, nós sabemos o quão grande é a responsabilidade de assumirmos e de ocuparmos uma posição a qual nós estamos a ocupar. E nós sabemos também que o inimigo, o adversário de nossas almas, vai investir, mas se nós sempre pensarmos dessa forma, nós nunca vamos chegar no propósito, no desígnio que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, nós temos que ter cuidado, porque o inimigo vai tentar impedir, ou nós mesmos vamos tentar impedir aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas e por meio de nossas vidas. Amém? Então, desde já, vamos abrir as nossas Bíblias. É um curso prático. Eu creio que a irmã Elisama, eu estava escutando hoje um pouco do que ela falou terça-feira, e vi que ela abordou alguns assuntos importantes. Muitas das vezes, como assim ela falou, deixou bem claro que às vezes se pegamos a pensar, será que é nós mesmos que o Senhor quer nos usar? Será que é nós mesmos, Senhor? Será que é eu? Será que é esta a igreja que o Senhor quer estabelecer para ganhar vidas? E eu creio que é, mas para isso é necessário nós tomar posse daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E entrando aqui neste assunto, daqui a pouco nós vamos entrar, eu quero usar a pessoa de Eliseu. Quando recebeu o convite, Eliseu, ele recebeu um convite inesperado, creio eu, mas agarrou a oportunidade, ele se deteve na chamada, sem queimar etapa, passando e galgando posições mais elevadas em seu ministério, devagar, caminhando passo a passo com o seu professor, com o seu líder, ao ponto de criar uma familiaridade, ao ponto de ele já não mais se ver longe daquele a qual o Senhor levantou para estar ali instruir. E é isso, nós temos que entender que somos chamados, fomos chamados, mas tem pessoas que receberam capacitações maiores, ou por que não dizer capacitações para nos capacitar
para que a gente possamos desempenhar esse trabalho de uma forma perfeita, de uma forma extraordinária. Eliseu, para quem não sabe, eu creio que todos aqui que aqui estão têm mais conhecimento do que eu, sabe que a chamada dele não foi tão fácil, porque naquela época, naquele momento, estar com um profeta não era sinônimo de ter o que muitos hoje pensam que tem, ou que vão ter, quando estão de lado de alguém que está fazendo a obra. Muitas das vezes, o que um profeta recebia era ameaça, o que recebia eram as injúrias, muitas das vezes era perseguido, e querer andar com um homem, uma mulher, um servo de Deus nessa época, eu creio que não é diferente nos dias atuais, era também adquirir guerra para si. Era muitas das vezes chegar em um lugar e alguém olhar torto, era muitas das vezes chegar em uma certa localidade e alguém tentar de alguma forma lhe colocar para fora. Uma certa vez Elias passou por uma situação a qual foi usado por Deus, mas uma mulher uma certa vez olhou para ele e disse: o que tenho eu contigo, homem de Deus? Ou seja, tu vieste me atormentar, trazer à tona os meus pecados. Ou seja, está perto de um profeta, está perto de alguém que estava sendo conduzido por Deus, por muitas das vezes era assumir responsabilidades grandes, que a qual um ser, uma pessoa no seu natural nunca vai compreender. Então, nós precisamos entender e compreender que a obra de Deus precisa de pessoas assim, como Eliseu, determinadas ao ponto de abrir mão de tudo, abrir mão daquilo que está a fazer, para fazer aquilo que o Senhor quer que nós venhamos fazer. E usando aqui o texto de 2 Reis, capítulo de número 6, aleluia, eu queria tratar de fortalecer base, fortalecer uma estrutura forte para suportarmos, porque não tem como nós sairmos para fazermos um evangelismo sem antes nós se fortalecer dentro do nosso lugar de habitação, dentro da igreja, na igreja ou em nossos lares, aonde nós estamos. É necessário nós fortalecer, estar se fortalecendo em Deus, sendo bem perceptivo, sendo alguém que está observando as necessidades e está disposto a trabalhar em prol dessas necessidades estar sendo sanada. E aí, o texto que eu queria ter por base era 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 1. Aleluia. Diz assim: e disseram os filhos do profeta Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Em outras traduções, o lugar que estamos perto de ti está pequeno. E o mais lindo de tudo, no versículo de número 2, diz assim: vamos, pois, até o Jordão, e tornemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. Amém? Esses dois versículos para que a gente possamos aqui meditar. É algo muito lindo, porque os filhos do profeta que estavam ali diante dele, diante de sua face, aprendendo ao lado, diante daquele homem de Deus, eles perceberam, eles tiveram uma percepção
e sugeriram uma solução para aquilo que eles estavam ali a perceber, uma necessidade de aumentar, de crescer. E o mais lindo de tudo é que eles vão sugerir para a pessoa certa, para aquele que estava na responsabilidade do lugar. E o mais lindo de tudo é que eles vão e ali eles deixam bem claro que o lugar que eles agora estavam tornou-se pequeno. Por quê? Porque houve um crescimento, houve frutos, o trabalho, a dedicação. Eu creio que pela unidade, a união do trabalho que eles ali estavam a fazer, eles começaram a chamar pessoas, a chamar mais pessoas dispostas a aprender junto ao profeta, para habitar junto com eles. E o lugar que eles estavam até então era um lugar espaçoso quando se iniciou, mas aí o trabalho foi decorrendo, e a Bíblia diz que o lugar agora se tornou pequeno. O lugar que eles estavam, eles perceberam que já não tinha mais espaço, e agora eles disseram um para com o outro: vamos trabalhar para que o lugar cresça. Para isso vai ser preciso nós chegarmos até o responsável. Eles não tomaram iniciativa sozinha, sem instrução. Eles foram a pessoa que estavam ali na responsabilidade de lhe instruir, e aqueles que estavam ali para lhe instruir recebeu, eu creio que com muita alegria, eu creio que com muita satisfação, agora palavras de preocupação. O lugar está pequeno e nós cremos que vai crescer ainda mais. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Eu creio que eles olharam um para o outro e disseram: o lugar que nós estamos é um lugar abençoado, é uma terra próspera, é uma terra fértil. O lugar que nós estamos é um lugar a qual está a bênção de Deus, tem ensinamento da palavra. Então esse lugar não vai mirrar, não vai ficar da mesma forma. E se nós não trabalhar para esse lugar crescer, vai chegar um momento que não vai suportar. O ambiente que nós estamos precisa passar por uma reforma. E a Bíblia diz que agora cada um está disposto a ir até a floresta, até onde tinha o material para trazer o crescimento do lugar onde eles habitavam. E quando fala habitar, morar, eu começo a imaginar que eles se preocuparam, antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, aumentar o lugar que eles tinham prazer de estar. E se nós temos prazer de estar, se nós temos prazer de morar, habitar em um certo lugar, nós vamos também ter prazer de cuidar do lugar que nós estamos a habitar. Sim ou não? Eu creio que todos que aqui estão se preocupam com cada situação que é passada pelos nossos líderes, as dificuldades que eles enfrentam, que a igreja enfrenta, para poder ter um ambiente agradável, um lugar a qual possa acomodar o povo de Deus, e cada dia mais nós estarmos focados no crescimento espiritual, mas também existe um crescimento físico que não pode estar sendo fechado os nossos olhos. E eu creio que eles não estavam, eles estavam aprendendo coisas espirituais, mas também estavam bem perceptivos nas coisas físicas, naquilo que eles poderiam fazer. Eles poderiam
se dispor para poder, de alguma forma, fazer com que o lugar que eles ali estavam, aonde eles tinham prazer, aonde eu creio que muitos ali foram fortalecidos, orientados por Deus, porque Eliseu era um homem de Deus, eles ali estavam tendo cuidado para que aquele lugar não ficasse somente naquela proporção, mas que pudesse expandir e alcançar mais vidas. Então que nós possamos entender o que eu quero trazer para nós, cada um que aqui estamos, é que nós estamos em um ambiente a qual nós temos visto e estamos vendo que nós temos tudo para crescer. E se nós temos e estamos vendo, também tem pessoas que precisam estar neste mesmo lugar que nós estamos. Tem pessoas que estão só esperando o momento, ou estão esperando o tempo certo e a hora certa de alguém ir, de alguém instruir, de eles ver pessoas também sendo transformadas, porque eu creio que aqueles que ali estavam se tornou exemplo, se tornou cartas vivas para muitos que olhavam. Eu quero fazer parte deste projeto, eu quero fazer parte deste trabalho, eu quero fazer parte desta escola, eu quero estar junto com eles, aprendendo daquilo que eles também estão aprendendo. Então, eu creio, irmão, que tudo aquilo que está sendo passado para as nossas vidas, as instruções que está sendo transmitida por cada homem, por cada mulher, que aqui está sendo um canal de Deus para as nossas vidas, tem um grande significado. É para que vidas também possam ser alcançadas. As nossas vidas estão sendo alcançadas. Ninguém que aqui está fora desse projeto, mas tem pessoas que já eram para estar no projeto, já era para fazer parte desta história, mas ainda estão lá fora. Então, nós precisamos se posicionar, nós precisamos tomar posse, nós precisamos arregaçar as nossas mangas de blusa e ir. Eu sei que não é fácil. Por quê? Porque se eu fosse aqui usar o termo de cortar madeira, em outras traduções vai falar cortar árvore, não era algo pequeno, era algo grande. E quem já usou o machado, quem já usou algum instrumento de corte para tratar com esse tipo de matéria, sabe o quanto é desgastante. E eu creio que aqui tem pessoas que já fizeram e vão fazer ainda mais. Mas estamos se desgastando. Eu falo que nem o apóstolo Paulo: me desgastarei ainda mais, ainda que não seja como eu espero, mas se uma vida se quer aceitar como é para aceitar, assim como eu aceitei, já foi de grande valia todo o meu trabalho. E é isso, irmão. Às vezes nós queremos galgar coisas grandes, e isso é bom, mas nós não podemos desprezar as pequenas coisas. Eu tenho visto mensagens do pastor no grupo falando: não desprezeis os pequenos começos. E nós sabemos, irmãos, nós temos noções de que nem tudo começa de uma forma espantosa. Às vezes começa de algo pequeno, mas que vai criando forma, vai criando modelagem, vai criando forma de uma tal maneira que a gente, ao observar como se iniciou, é muito gratificante. Eu creio que a escola dos profetas, que Eliseu ali estava como líder, quando ele iniciou, ele nem esperava. Eu creio que sim, possa ser que ele esperava, mas a maneira que aqueles homens começaram a reagir, a forma que eles começaram a demonstrar a aceitação dos ensinamentos foi tamanha, porque não tem nada mais maravilhoso, não tem nada mais gratificante
quando nós vemos pessoas crescendo, quando nós vemos pessoas se desenvolvendo, quando nós vemos pessoas estabelecendo o reino de forma pura, de forma limpa, de forma sã, de forma saudável. Então, que nós possamos entender, o Senhor nos chamou para uma grande obra. O Senhor nos chamou para fazermos de algo pequeno coisas grandes. Nenhum homem de Deus que foi chamado por Cristo começou de uma forma extraordinária. Começaram simplesmente ouvindo, recebendo os ensinamentos, mas depois, com o decorrer do tempo, esses homens estavam tão habilidosos, ao ponto de onde eles passavam, eles impactavam vidas, eles estavam cada dia mais crescendo na graça, no conhecimento, e atribuindo tudo isso ao Senhor. É bem verdade que Pedro, quando iniciou, ele iniciou como todos iniciam, de uma forma meio tímida, meio que inseguro. Eu creio que teve algumas circunstâncias da sua vida que ele nem se achou capaz. Algumas vezes ele encontrou pessoas também para dizer que ele era uma pessoa leiga, não tinha tanto entendimento, mas começaram a observar que ele tinha aprendido algo diferente. E assim é nas nossas vidas. Nem sempre começamos de uma forma já manuseando, tendo habilidade naquilo que nós queríamos ter, mas com o decorrer do tempo, com a perseverança. E eu escutei esses dias que ninguém consegue parar, ninguém consegue deter alguém que persevera. Quando nós perseveramos, pode ser quem quer que for, ele consegue alcançar, chegar em lugares que jamais alguém imaginou que ele poderia chegar pelos olhos naturais. Então, a perseverança de muitos é que fez toda a diferença em suas próprias vidas, porque nós achamos que as coisas vão vir, as coisas vão acontecer no piscar de olhos, do acaso, como já foi dito, mas não é perseverando, é tendo bases fortalecidas, estruturas bem fortificadas, para que a gente possamos cada dia mais avançar, porque nós precisamos, irmãos, nós precisamos ser despertados para tão grande obra que o Senhor tem confiado nas mãos de cada um. O interessante é que aqui cada um diz, cada um de nós vamos e traremos cada um tronco, uma madeira, uma viga. Eu acho lindo, eu creio que cada um ali tomou posse daquilo que era necessário tomar. Só que o mais lindo também é que eles disseram: nós vamos fazer, mas nós só vamos fazer se nós tivermos uma permissão. E precisou Eliseu permitir. Eu creio que nenhum iria se o seu líder não tivesse permitido, se o seu líder não tivesse enviando. Então, irmão, que nós possamos entender que para nós chegarmos em um determinado lugar, em uma determinada circunstância, sempre vai precisar alguém nos enviar, abrir as portas, nos abençoar, nos enviar. É isso, é não quebrarmos princípios. Eu creio que esses homens aqui atentaram para cada detalhe e mínimos detalhes. A Bíblia vai dizer que
eles disseram: o Senhor permite que nós vá. A Bíblia diz que Eliseu disse: ide. Quem já entendeu aqui que o Senhor já disse: ide para nós? O Senhor já disse: ó, eu vos envio, e aquele que vos receber como um enviado, eles também receberão o que é necessário estar recebendo através das vossas vidas como um mensageiro. Nós estamos aqui somente para levarmos uma mensagem, para transportar algo tão maravilhoso e precioso, mas nós precisamos se atentar o que nós estamos carregando, o que nós estamos levando. A mensagem é uma mensagem a qual o Senhor confiou a cada um de nós, e esse envio, essa mensagem, ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade, e eu creio que a finalidade vai trazer o que a Bíblia mesmo disse, que a palavra de Deus, ela de maneira nenhuma vai ser enviada, lançada e voltará vazia. Eu creio que nós vamos sim levarmos a palavra e vamos voltar cheios, irmão. Cheios verdadeiramente, porque na medida que nós estamos levando, na medida que vamos falando, nós vamos também praticando, nós vamos vivenciando, nós vamos estar como não aqueles que somente ouvem, mas que também praticam. Foi falado por uma irmã no grupo que nós não somos, aleluia, reservas, mas foi outra palavra que ela usou: represa. Nós somos fontes, nós somos rios, e é bem verdade, irmão. Nós fomos chamados para regar, nós fomos chamados para levarmos as boas novas, mas é bem verdade que nós temos que ter uma capacitação. O Senhor chama os seus discípulos, orienta a ficar em um determinado lugar, aprendendo. Passa-se algum tempo, passa-se alguns anos, e eles ainda não estão preparados como eles achavam que estavam, porque quando nós iniciamos muitas das vezes meio que cautelosos, mas quando nós começamos a vivenciar coisas que só conseguimos vivenciar na presença do Senhor, nós se achamos tão confiantes ao ponto de dizer para nós mesmos: agora nós faz, agora nós sabe, agora nós somos, agora nós e muitas das vezes nós nem chegamos no nível que era para nós ter chegado. Uma certa vez o Senhor precisou falar para Pedro: Pedro, o diabo pediu para te se andar como trigo em uma peneira, e eu roguei ao Pai para que assim não fosse feito, para que tu não desvanecesse em tua fé. Pedro disse: ei, eu estou disposto a ir tanto para a prisão como para a morte. Só que Pedro ainda não estava, irmão, no nível que ele achava que ele estava. Quem está entendendo? Nós temos que ter cuidado, irmão. O cuidado de nós não acharmos que já estamos no nível tal que ainda nós não estamos. Só que Pedro, ele vai sim passar por processos como nós também passamos. Ele vai passar por algumas situações que vai lhe trazer experiências, capacitações, e ele vai chegar em um nível, ele vai chegar em uma estatura que eu creio que foi muito gratificante suportar o que ele suportou. Talvez Pedro em alguns momentos pensou, como alguns outros discípulos, como nós também tem momentos que pensamos: será que foi até aqui? Será que nós não temos mais caminho para trilhar? E o Senhor sempre tem caminhos novos, caminhos mais altos. É por isso que a Bíblia diz que os pensamentos dele não é o nosso pensamento,
e nem os seus caminhos é os nossos caminhos. O dele sempre vai ser mais elevado. Então, irmão, que nós possamos entender. Voltando para o texto, Eliseu permite eles ir. Só que tem um que vai, tipo assim, perceber que ainda não está apto, tem prazer de estar perto daquele que lhe instrui, porque alguma coisa pode acontecer e sair do controle de suas mãos algumas situações, como aconteceu. Um deles disseram: Senhor, vamos conosco. E a Bíblia vai dizer que Eliseu disse: eu irei. É tão lindo, é tão maravilhoso, irmão, quando nós temos pessoas capacitadas perto de nós, quando nós temos pessoas mais habilidosas, quando nós reconhecemos que por mais que nós já tem pessoas ainda melhor do que nós, tem pessoas ainda mais habilidosas, capacitadas, porque o Senhor chamou, capacitou, e eles tomaram posse dessa capacitação. Eu aprendi algo esses dias, que não tem ninguém aqui melhor, é bem verdade, mas tem pessoas que investem mais em si, sim ou não? Tem pessoas que buscam mais, e essas pessoas, elas vão se destacar mais. Por quê? Porque elas investem mais, elas buscam mais, elas têm mais devoção, elas procuram se entregar por inteiro mais. Então elas investem mais, e é bem óbvio que elas vão crescer mais. Não tem ninguém melhor, é bem verdade. Tem pessoas que investem mais em si. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Então, possa ser que não tenha pessoas melhores, mas tem pessoas que investem mais. Quem está entendendo? Vamos investir mais, irmãos. Nós sabemos que nós precisamos investir. E quando nós investimos em nossas vidas, quando nós investimos naquilo que é necessário estar sendo investido, nós vamos só ganhar. Nós vamos só alcançar coisas que jamais nós imaginaríamos. Mas houve um investimento, e é preciso investir, irmão. Quanto mais nós investir, mais o Senhor também vai confiar a entregar em nossas mãos. Por quê? Porque nós estamos buscando, nós estamos cada dia mais se empenhando. E o Senhor, Ele não vai entregar nas mãos de qualquer um coisas grandiosas. Ele vai entregar naqueles que fazem por onde receber. Então, irmão, que nós possamos entender e compreender que nós precisamos investir. Esses homens investiram o que, pastor? Investiram o seu tempo, investiram as suas forças, investiram a dedicação, investiram uma sugestão no momento certo, na hora certa. Eles investiram, eles comunicaram ao seu líder, o seu líder abençoou, e agora aqueles homens vão trabalhar e serem bem-sucedidos. Mas mesmo investindo, mesmo eles estão em um propósito, em unidade de crescimento, algo vai acontecer no meio deles, de que um deles que ali estava, não sei, a Bíblia não deixa claro o motivo, só que a Bíblia diz que um dos servos, o machado veio a cair. O machado, ele soltou-se. Só quem está entendendo que às vezes é necessário fazermos, antes de ir, uma manutenção nas ferramentas. Quem está entendendo que não é somente ir, é se preparar para ir, irmãos. A vontade de ir é linda, mas quando nós se preparamos para ir, é muito melhor. Por quê? Porque eu creio, tem pessoas aqui que, se não já teve essa experiência, conhece quem teve.
pelo menos eu nunca fui, mas eu conheço. Eu tinha um vô que ele era tremendo na caça, e antes de ir ele se preparava, ele se vestia, porque ele sabia o perigo que tinha em sua frente. Ele dormia para que o sono não batesse no meio da noite e de alguma forma ele ser prejudicado, estar despercebido, ser picado, porque existem vários perigos que nós, ao sair, nós estamos ali voluntários. E ali eu creio que algo aconteceu para despertar num dos servos. A vontade foi boa de ir, mas de ter mais cuidado naquilo que eles estão a fazer. Porque eu poderia muito bem dizer que era porque o machado não estava afiado, e a Bíblia tem um versículo que diz que quando o machado não está afiado, nós vamos colocar mais força. E eu creio que tem pessoas aqui que podem até achar é pela força. Não, irmão, às vezes uma manutenção vai tirar tanto esforço desnecessário de nossas vidas, e nós podemos ir e fazermos o que é para ser feito, trazermos resultado sem colocar tanta força, se nós afiar. Talvez se ele fizesse uma manutenção no cabo, talvez se ele tivesse preocupado de ver se estava mesmo firme aquele ferro naquele cabo, algo não poderia estar acontecendo ao ponto dele dar um grito. Ele se preocupou e ele disse: ai, meu Senhor. Ele se preocupou porque o machado não era dele, e algo me chamou a atenção, porque ele poderia ter usado, irmão, uma desculpa, um pretexto: eu não vou porque eu não tenho machado. Mas a unidade deles, a união deles era tamanha, ao ponto de ele dizer: eu não vou ficar, por mais que eu não tenha. Ainda que eu não tenha, eu vou pedir quem tem, mas eu não vou ficar de fora desse crescimento. Quem está entendendo, irmão? Então, irmão, nós não podemos estar usando desculpa para ficar fora dos propósitos. Nós não podemos estar usando pretexto. Nós somos especialistas. Quando eu falo nós, eu estou falando muitos. Não estou falando que aqui tem pessoas que usam isso, mas eu estou falando que há muitas malícias. Muitas das vezes nós mesmos se enganamos, porque quando eu penso que eu vou enganar, eu já estou se enganando, achando que por conta que o pastor ele não sabe, por conta que o irmão não sabe, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe quando nós tínhamos disponibilidade para ir, nós não fomos. Ele sabe o quanto nós tínhamos força para suportar, e nós dissemos que nós não suportamos porque não tivemos força. Ele sabe quando não é uma dor, quando não é uma fraqueza, nós não fomos porque nós fez corpo mole. Ele sabe de tudo isso. O pastor pode até entender, a irmã, o irmão, mas Deus, irmão, que conhece todas as coisas, Ele olha e sabe melhor do que qualquer outro o quanto nós suportamos, e nós dizemos para nós mesmos que nós não suportamos. E aqui eu vejo esse jovem dizendo para si mesmo: eu não vou ficar fora, eu vou pegar o machado emprestado. E a Bíblia diz que ele se preocupa porque era emprestado. Por mais que é emprestado, nós temos que ter responsabilidades, irmãos. Pode até não ser meu, pode até o que eu estou usando seja de outro, mas tem que ser usado com responsabilidade, irmão. O altar, quando é confiado, tem que ser usado com responsabilidade. As pessoas que chegam aqui, chegam tão abatidas por muitas das vezes, que tem enfrentado, só Deus sabe o que tem enfrentado, atravessado situações, por cima de suas situações, para chegar até aqui e ouvir pessoas responsáveis, pessoas que verdadeiramente
se preocuparam com o machado, com cada corte, com cada força que vão colocar para que possam trazer o resultado esperado. Então, eu creio que o machado caiu, mas eu acho lindo que quando ele diz que caiu, Eliseu também está preocupado. Aonde caiu? Aí, numa tradução mais original, vai dizer que um dos outros servos disseram: eu vi, eu estava perceptivo. Às vezes, irmão, tem pessoas caindo e tem pessoas que já perceberam que se continuar, elas não vão mais se encontrar, ou não vão mais encontrar aquilo que está sendo perdido. Então nós temos que estar bem perceptivo. Eu creio que o servo que ali estava, observando o trabalhar, naquele exato momento, percebeu: algo pode acontecer. Machado caiu, ele viu onde caiu, e a Bíblia diz que Eliseu corta-se uma madeira. Eu creio que a visão que Deus, eu posso aqui conjecturar, e eu estou fazendo uma conjecturação. O líder recebe uma visão tão ampla, ao ponto de enxergar aquilo que uma pessoa sem essa chamada não consegue ver o que um líder consegue ver. Um líder, quando ele é chamado para um propósito. E um dos propósitos é trazer de volta algo que foi perdido para a mão daquele que perdeu. Eu creio que existem várias funções distintas para líderes e líderes, mas uma delas é trazer de volta o que se perdeu para a mão daquele que perdeu. Então, irmão, eu creio que Eliseu só precisava de uma direção. Às vezes nós só precisamos também de uma direção, de uma orientação, aonde realmente está sendo necessário ser trabalhado. E Eliseu, ele vai alcançar, ele vai acertar, ele vai atingir o alvo da forma que era para ser atingido. Por quê? Porque quando ele corta aquele machado, eu creio que ele acertou bem aonde era para ser acertado, para aquele machado poder flutuar sobre aquelas águas. Quem está entendendo, irmãos? Você consegue imaginar o que eu estou aqui a falar? A visão panorâmica que Eliseu ali estava naquele momento, ou não sei, eu creio que nada é por acaso, foi bem no canto exato que era preciso para que aquele instrumento, a ferramenta de crescimento, porque naquele momento o machado era um instrumento de crescimento, voltar para a mão daquele que ali estava disposto a trabalhar, que por algum motivo caiu. Então, que nós possamos aqui entender, compreender que é necessário, irmão, nós fazermos manutenções, nós estarmos bem perceptivos, é necessário estarmos em união, é necessário observar as necessidades. Se nós olharmos agora em nossa volta, se nós observar o lugar hoje, graças a Deus, está grande. O que precisa crescer é o número de pessoas, mas poderia ser ao contrário, como aqui estava acontecendo. A percepção é a mesma, irmão. A percepção tem que ser sempre daquilo que realmente está necessitando. Então que nós possamos pedir ao Senhor uma visão das necessidades que nós estamos precisando estar perceptivo. Tem tanta coisa, irmão, que era para nós estarmos observando, mais observativos, e nós estamos muitas das vezes despercebidos. Então, que nós possamos pedir a Deus, irmãos. Eu creio que todos que aqui estão foram capacitados para uma obra. Eu creio que todos que aqui estão foram chamados para um grande trabalho sobre a face da terra, mas vai depender de cada um de nós.
Pedro, ele foi chamado, ele recebeu a chamada, várias coisas aconteceu, homens de Deus foram chamados, várias coisas aconteceu, mas eles conseguiram chegar, e nós também vamos conseguir, irmão. Queira o inferno, queira o diabo ou não, claro que ele não quer, né? Mas o nosso Deus já investiu em cada um de nós, e nós precisamos tomar posse desse investimento, irmão. O Senhor não nos deu nada à toa, não está nos dando nada à toa. Esse fôlego, essa força, este vigor, este conhecimento, tem tanta coisa, irmão, que a gente podemos fazer. E aqui eu quero agradecer essa rica oportunidade, dizendo, irmãos, vamos se atentar mais. Eu falo para mim hoje, para mim mesmo, vou fazer manutenções nas ferramentas que o Senhor me deu. Não posso estar de maneira nenhuma vivendo somente do que eu um dia vivi. O Senhor tem muito mais, o Senhor tem coisas maiores. Precisamos tomar posse. Eliseu começou como um servo, depois ele já estava ali instruindo o rei, orientando, entregando ali estratégias, instruindo reino, dando ali capacitações para homens suportarem coisas mais pesadas, dizendo: ó, tem uma armadilha para ti, se tu for por aí, algo vai acontecer. Então, irmão, Deus nos deu tanta coisa para nós poder evitar de pessoas estarem caindo em armadilhas do inimigo. O Senhor nos deu tantas orientações. Tem pessoas aqui, creio, que tem tantas instruções para que pessoas que um dia era isca frágil, fácil, nunca mais se tornarem isca, nunca mais se tornarem presas fáceis. Então, irmão, que nós possamos pedir a Deus todos os dias. Aqui eu agradeço essa rica oportunidade, que Deus abençoe. E dizer, irmãos, é um curso prático de como nós vamos, mas depois que nós for, quando nós trouxer, que nós possamos estar fortalecidos para cuidar daqueles que vão vir, porque é necessário, irmão. Vai vir pessoas de todas as formas, vai vir pessoas de todas as maneiras, passando por diversos problemas, e que se não tiver uma estrutura forte, uma base forte, possa ser que nós não consiga alcançar o que o Senhor quer que nós alcançamos. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Agradeço.